Pessoal, deixa eu começar a gravar. Essa aula, ela está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no meu YouTube, tá? É Fernanda Númer, tá? Eu queria iniciar agradecendo o professor Carlos Alberto Maciel, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que vai dividir comigo hoje esse tema dessa aula, que é a biopolítica de Foucault, e agradecer vocês por terem aceito participar dessa nossa discussão, e fiquem à vontade para fazer perguntas, né, à medida em que a gente está conversando, tá? Eu vou fazer a primeira parte falando um pouquinho para vocês de alguns conceitos que são básicos para a gente entender o que é essa biopolítica, né, e quais os conceitos que estão relacionados a essa biopolítica. O primeiro conceito que eu só queria esclarecer, né, para quem já conhece Foucault, conhece esses conceitos, mas para a gente chegar ao conceito de biopolítica, a gente precisa entender esses conceitos. O primeiro é o conceito de poder. Primeiro, Foucault nega que ele tenha uma teoria do poder, ele não tem uma teoria do poder, né? Ele fala, na verdade, e chama atenção das relações de poder que estão postas na sociedade, das relações de poder para além das relações de poder de Estado, né? Das relações de poder que estão ramificadas na sociedade como um todo. Então, ele diz que são agenciamentos de práticas, saberes e instituições que vão exercer poder uns sobre os outros, ou seja, que faz com que as pessoas exerçam poder umas sobre as outras. E essa relação, ela pode ser, hoje quem está exercendo poder, amanhã pode estar sendo submetido, ou ao mesmo tempo que está exercendo poder, em uma instância dessas, ele é submetido ao poder em outra instituição, ou outra saber, né? Então, que esse poder, ele está circulando pela sociedade, que o objetivo do poder não é só dominação, ou seja, não é só manter uma relação de poder, obviamente, de um grupo sobre o outro. As relações de poder, elas estão estabelecidas para manter o status quo, para manter a superioridade, para manter a questão financeira, para manter, sei lá, o que mais? Para manter a lógica de superioridade de educação, né? Então, que o objetivo do poder, ele está colocado, né, não só para manter a dominação daquele povo, mas sim, a gente precisa, quem quer estudar essas relações de poder, precisa entender para que aquele poder está sendo utilizado, né? E logo, esse poder não pertence a ninguém, ele não está na mão de alguém, ele não está no Estado, ele não está no indivíduo, ele não está no político, ele não está no juiz, ele não está no médico, ele está num conjunto de relações de instituições, né, no caso, ele está na medicina, ele não está no médico, né, e o médico, ele não quer só dominar sobre o outro, né, no caso da loucura, né, da história da loucura. Ele não quer dominar o louco, né, ele quer impor o seu saber e dizer que ele sabe classificar o indivíduo em louco e não louco, né. Então, o objetivo dele não é dominar, né, é só manter um status social que permita que as pessoas reconheçam que ele sabe fazer essa classificação, né? Então, esse poder, ele não é só repressivo, nesse exemplo que eu dei para vocês, ele também é produtivo, né? Porque
quando o médico tem o poder de dizer, não, ela é louca e ela não é louca, ele não está reprimindo ninguém, ele está produzindo e reproduzindo um conhecimento que já está dado, ou seja, quem diz quem é louco, quem não é louco, é o médico. Ninguém mais tem esse poder. Eu, que sou antropóloga, não posso classificar fulano é louco, Beltrano não é louco. Isso não vale nada na sociedade. Agora, um médico clínico geral, né? Aí, dentro do campo, vai mudar. Um clínico geral pode dizer se é louco ou se não é louco, mas não vai valer tanto quanto um psiquiatra. Aí já vão, ou seja, o psiquiatra luta para manter esse poder dele muito mais forte ou muito mais válido do que o poder, por exemplo, de um clínico geral. Então, se cria um conjunto. Ah, daí não é só o psiquiatra, tem o psicólogo também, né? E entre o psiquiatra e o psicólogo, quem tem mais poder para dizer isso? O psiquiatra. Por quê? Porque dentro da classe da área da saúde, quem tem mais poder é o médico ou o psicólogo? É o médico, não é o psicólogo. Então, esse é um campo, né? É uma prática, que é um jogo de saber que se estabelece dentro das instituições e que está na prática dos sujeitos, né? Então, com esse exemplo, eu acho que ficou mais claro, ó, que eu comentei com vocês. Tem gente entrando ainda, pedindo para entrar. Com esse exemplo que eu comentei com vocês, fica mais fácil de vocês entenderem essa relação. O controle, né, na sociedade, o que vocês precisam saber sobre o conceito de controle na sociedade? O Foucault vai dizer que o controle passa a ser fundamental na sociedade capitalista. Embora Foucault tenha estudado as sociedades antigas, a sociedade antiga e a sociedade média, ele vai dizer que o controle é fundamental na sociedade capitalista. E que o controle social sobre os indivíduos vai passar por uma série de poderes que são laterais, né? Ou seja, esse controle social, ele não é só dado pelo Estado, né? Um exemplo que a gente pode pensar de poder lateral, que vai definir o controle social, a gente está passando por uma doença agora, que é o Covid, né? Então, quem determina o que a gente pode e o que a gente não pode fazer é a polícia? É só a polícia? É só o Estado que determina? Não, é a instituição médica, por exemplo, que diz, olha, tem que tomar banho cada vez que sai, tem que usar álcool gel, tem que isso, tem que aquilo. Então, são poderes científicos, no caso, a ciência, que é um poder lateral que vai definir, fora uma série de poderes de família. A família diz que fulano teve Covid, quando na verdade ele não teve, ele teve uma gripe, mas a família tem um poder diferencial. O pastor da igreja, né, ele vai dizer, olha, tem que tomar isso para não ter Covid, né, aquilo outro. Então, o controle social passa por uma série de instituições que estão colocadas dentro da sociedade. A economia do poder, ela serve para modelar e gerenciar as populações e o processo de individualização. Então, como esse poder está distribuído, ou seja, a economia desse poder, vai servir para modelar e gerenciar as populações. Modelar e gerenciar as populações, mas também para criar o processo de individualização. Esse processo de individualização, a gente vai ver um pouquinho depois, é a questão do assujeitamento, né? Então, a gente vai ver que, como esse poder está distribuído, serve para determinar a ação sobre a população, mas também serve para determinar a questão do indivíduo, do assujeitamento. E isso, essa economia do poder, como que ele está distribuído, não tem nada a ver com o modelo disciplinar que Foucault estudou, né, quando ele estudou Vigiar e Punir.
porque o modelo disciplinar que ele estudou tinha a ver com o objetivo principal do modelo disciplinar era a docilidade dos corpos. Né? O modelo disciplinar, o objetivo principal era a docilidade dos corpos. Então, tudo aquilo que vocês viram lá no Vigiar e Punir, o modelo do panótipo, as filas, o horário para dormir, o horário para comer, tudo, o que pensar, o que não pensar, o que está certo, o que está errado, o que é proibido, o que não é proibido, tudo isso é para criar um indivíduo dócil. E esse modelo disciplinar, gente, na sociedade capitalista, ele é muito útil. Por isso que ele ainda existe em várias instituições. E não é à toa que querem cada vez mais criar escolas militares. Porque as escolas militares têm como objetivo a disciplina. Tá? Então, disciplinar o sujeito é fazer com que ele tenha horário para as coisas, fazer com que ele tenha pensamentos modelados, o que eu posso pensar, o que eu não posso, formas de agir determinadas por um padrão social do que é certo, do que é errado, né? E que ele se aproxime cada vez mais das regras do Estado. Tá? Para manter esse poder, né, ele precisa, a sociedade precisa de dispositivos. O que são dispositivos? São operadores materiais do poder, ou seja, são formas com que o poder se manifesta de uma maneira material para se manter dominando sobre os demais. E esses mecanismos de dominação são de natureza heterogênea, ou seja, existem vários dispositivos, não são só punições, né? Tudo que o poder desenvolve para assujeitar o indivíduo, né? Então, esses dispositivos, por exemplo, a religião é um dispositivo, né? Que ele serve para manter uma relação de poder para sujeitar o indivíduo. E aí, eu coloquei entre parênteses aqui, num tempo histórico, todos os dispositivos de poder, eles vão, todos os dispositivos de poder, saber, vão criar a genealogia. Então, uma determinada genealogia é um tempo histórico, para Foucault, em que há um conjunto de poder e saber que vai determinar e que vai assujeitar o indivíduo, ou seja, vai dizer como ele deve ser, né? O que ele deve pensar, o que ele deve agir, o que é certo, o que é errado, se ele é doente, se ele não é doente, como que ele deve agir perante o Estado, né? Então, tudo isso vai levar ao assujeitamento, ou seja, o assujeitamento é ele deixar de ser um indivíduo para ser um processo, né, um conjunto de indivíduos que estão dentro de uma genealogia, dentro de um tempo histórico em que o processo de poder e saber, e aí ele coloca a ciência, está relacionada a isso, vão definir o que é ou quem é esse sujeito. Ele vai chamar esse processo de assujeitamento de processo de subjetivação, ou seja, o sujeito vai constituir uma subjetividade. Então, aquilo que a gente acha lá, ou usa, às vezes, lá na psicologia, como, eu tenho a minha subjetividade, eu tenho as minhas características. Essas duas características vêm, na realidade, desses modos de assujeitamento que as relações de poder que estão colocadas na sociedade vão te construir enquanto sujeito, né? Vão te dizer que sujeito que tu é. Então, isso é o sujeito coletivo. Então, por isso que, às vezes, falar de identidade social é um pleonasmo,
né? A identidade do indivíduo, ela é coletiva, né? Ele não tem uma identidade individual, né? Então, como que o poder vai constituir essa subjetividade? De 3 modos. Pela ciência, e aí Foucault chama atenção dos sujeitos que fala e o que produz, ou seja, das ciências literárias, que foi o que eu chamei a atenção antes de começar, né, e as ciências econômicas. Através das práticas divisoras, que classificam os sujeitos como objetos, ou seja, o louco, o são, o trabalhador, o preguiçoso, o branco, o negro, o favelado e o rico, né? Ou seja, as ações que vão dividir os sujeitos como se eles fossem objetos, né? Como eles não fossem sujeitos. E a maneira pela qual o poder abrange o sujeito, ou seja, ele vai ser pela ciência, pelas práticas divisoras e mais as técnicas de governamentalidade, que é o que o Carlos vai falar para vocês. Essas técnicas de governamentalidade que vão ajudar a classificar o sujeito e vão ajudar a definir o Estado, né, a determinar quem é quem e o que faz com cada sujeito que foi... Oi, 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 oi. Oi! Isso, gente. Ao sujeito que foi assujeitado, tá? Então, esse é o processo de subjetivação. Esses são os principais conceitos, né, que é os teus, Carlos. Todo mundo tá mudo? Esses são os teus, Carlos? Não, esse menino não sei nem quem é. Ele entrou numa conta do Manuel, eu acho. Manuel. Tá. Mas, enfim, eu queria saber se todo mundo entendeu esses conceitos, porque agora o Carlos vai explicar como que esse modo de sujeição que o Estado ajuda a criar, né, que aí ele vai criar através de outros conceitos que eu não quis colocar aqui para nossa aula não ficar tão longa, que é o cuidado de si, as técnicas de si, né, que são colocadas lá que Foucault estuda num modelo disciplinar, né, mas que vão ajudar a entender esse processo de governamentabilidade. Então, governamentalidade. Mentalidade. Isso. Então, eu queria saber se vocês entenderam esses conceitos até agora, porque eles não são muito tranquilos, mas eu tentei resumi-los, assim, de uma forma que desse uma entrada para o que o Carlos vai falar. Então, alguma dúvida sobre cada um desses conceitos e por quê, por que a gente teve que trabalhar, vocês vão saber agora quando o Carlos falar. Mas, por enquanto, ficou claro? A Tarsila escreveu, acho que no final tudo gira em torno do financeiro. Não, Tarsila, não, tudo gira em torno das relações de poder. E essas relações de poder não são só financeiras, né? Elas estabelecem status, elas estabelecem valores simbólicos, né, para as coisas, então fica muito dispersa as relações de poder. E assim, a gente às vezes não tem noção, com Foucault, o que a gente aprende, né, com Foucault, principalmente quem é das ciências sociais, né, a gente aprende com Foucault que assim como a gente recebe, assim como a gente é subordinado, né, nessas relações de poder, a gente é dominado, a gente também exerce poder sobre outras pessoas, né? Só que a gente fica, assim, pensando, tá, mas eu não tenho nada, mas que tipo de poder eu exerço sobre essas pessoas? Gente, vocês estão
exercendo, os alunos da UFPA estão exercendo um poder agora que é sobre a decisão do ensino remoto emergencial, né? Então, eu sou só um aluno da UFPA, né? Mas vocês estão exercendo esse poder, porque a partir de vocês é que a UFPA vai tomar uma decisão em relação ao ensino remoto emergencial. Então, vocês estão exercendo um poder, né? Vocês podem dizer assim, mas eu não assinei manifesto, eu não sei o que, tudo bem, mas a instituição, as pessoas que representam a instituição estão pensando em vocês para tomar essa decisão. Então, vocês também exercem poder, né? Então, vocês estão pensando, não, eu não tenho, né? Eu não exerço poder sobre ninguém. Exerce, né? Sobre os pais de vocês, a tomada de decisão dos pais de vocês para trocar de casa, para comprar carro, para se mudar, para comprar um sofá novo, para comprar uma cama maior, para coisinhas do dia a dia, tem a ver com vocês. Porque, né, será que vai interferir na vida do fulano? Será que não vai interferir? Será que o fulano... Vocês podem estar exercendo poder, como podem não estar, porque, né, fulano se vira depois, né? Então, o poder que o João está dizendo, né, o poder em Foucault não é só negativo, ele não é só negativo e ele não é exercido por um indivíduo só, né? Ele não é exercido só pelo Estado, por exemplo, né? Como ele é ramificado, ele é exercido de diferentes formas, por diferentes estruturas sociais, por diferentes instituições, né? E a gente precisa estar atento para essas relações de poder, né, para entender como elas funcionam, e principalmente se a gente quiser estudar isso, né, se a gente se preocupar em estudar isso. Vou passar os teus slides, Carlos. Posso complementar um pouco, Fernanda? Antes de eu passar os slides, pode. Eu acho que é importante a gente perceber que os estudos de Foucault, eles começam a colocar em xeque um pensamento de senso comum sobre poder, né? As pessoas, quando pensam no poder, isso de maneira geral, elas acabam localizando o poder em uma condição hierárquica, né? Então, geralmente, as pessoas associam alguém que tem dinheiro tem poder, alguém que está no topo da instituição tem poder, alguém que faz parte da diretoria tem poder. Quer dizer, o poder está sempre associado, no senso comum, a uma questão hierárquica. Os estudos de Foucault mostram que as instituições elas são atravessadas pelo poder em toda a sua dimensão, em todo o seu campo. E isso é importante para a gente, para poder identificar aquilo que ele mesmo destaca, que o poder ele não é uma propriedade que alguém pode se apropriar, pode comprar e se assenhorar dela, né? Como se eu pudesse chegar na mercearia e comprar 1 quilo de poder e isso me permitisse estabelecer uma relação de dominação. Quando Foucault mostra que essa percepção do senso comum ela é equivocada, porque o poder ele é atravessado, ele transpassa todas as relações, ele começa a mostrar que cada indivíduo, cada pessoa dentro das instituições, ela participa do jogo do poder, ela exerce também poder. É claro que nós vamos ter forças diferenciadas nesse processo, mas cada um exerce poder. Se a gente parar para pensar nessa reflexão, isso significa dizer que todas as instituições nós vamos ter o poder atravessando a sua constituição e cada indivíduo dentro dela atua no exercício, desenvolvendo e também reproduzindo ou mantendo essas relações de poder. Se a gente pegar, por exemplo, uma família, no senso comum, as pessoas vão dizer que é o pai ou a mãe que tem o poder dentro da família. Mas vocês sabem muito bem, principalmente para quem tem muitos irmãos, que não é bem assim. O pai e a mãe podem ter, de certa forma, em algum momento, né, alguma palavra mais forte do ponto de vista de certas decisões, mas quando você pensa naquela escala de vários membros da família, uns exercem poder sobre os outros.
quantas vezes os irmãos mais velhos impõem sobre os irmãos menores, ou às vezes os próprios irmãos menores fazem um jogo com os pais de poder, né, por meio de chantagens emocionais, alguns jogos, para poder conseguir com que os pais estabeleçam relações de mando com os irmãos mais velhos. Então, existe um jogo de poder em todas as instituições. E isso é importante para a gente perceber, para não caracterizar os indivíduos dentro das instituições como se eles fossem estáticos, meramente passivos. Eles participam, às vezes, conscientemente, ou seja, ativamente sobre certas ações, ou às vezes eles participam sem ter uma clareza, uma consciência muito ampla do que é que eles estão atuando, mas, obviamente, numa perspectiva funcional, sabendo que aquela ação dele pode conseguir certos objetivos que ele pretende. Isso acontece dentro das instituições, acontece, como eu falei, na família, mas também na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Ou seja, nesse jogo de relações por onde o poder se realiza, por onde o poder é exercido, todos os indivíduos participam, mal ou bem, consciente ou não consciente, do processo de reprodução das relações de poder. Se a gente chega numa instituição, num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, aquele que está na portaria não tem um poder sobre aquele que quer entrar na unidade de saúde? Tem. Então, ele também está exercendo um poder. Uma pessoa diria assim, só quem tem poder é o médico ou o diretor da unidade de saúde. Mas, na realidade, até o porteiro exerce um poder sobre a população naquele momento, no acesso àquela unidade básica de saúde. E isso é muito significativo para a gente poder olhar para as pessoas naquele quinhão que elas participam do processo de reprodução e de exercício do poder. Para quem quer fazer pesquisa nessa área, começa a olhar para as pessoas não como indivíduos passivos, indivíduos que não podem reagir ou não participam do processo de reprodução das relações de poder. Esses estudos de Foucault contribuem muito para que a gente possa desmistificar essa visão de senso comum de poder. Era isso. Alguma coisa, gente? Não? Vou botar aqui, então. Vai me dizendo que eu vou passando? O que tu quer fazer, Carlos? Quer tu passar? Tanto faz. Se você tiver aí, eu falo para você ir passando. Tá. Tá aqui. A Luciana está dizendo que está dando um pequeno ruído no microfone. Então, é bom que quando ou eu ou você falar, a gente desliga os microfones. Então deixa eu desligar o meu, pera. Tá, você vai passar agora, né? Eu acho que é melhor você passar, né? Porque... Então tá. Então tudo bem, eu vou passar agora. Entrou? Tá entrando, né? Entrou? Tá dando para as pessoas verem? Deu para pegar todo mundo? Sim, professor. Ótimo, que bom. Então, eu preparei um pequeno slide para poder orientar a nossa discussão sobre o poder. Depois eu vou passar para a professora Fernanda, que ela pode entregar para cada um de vocês esse material, tá? Então, nós, como vamos discutir a questão da biopolítica em Foucault, nós fizemos o seguinte, tá? Eu estou colocando o cronômetro aqui só para eu não me perder na minha fala, que vai ser 30 minutos, tá?
Eu preparei um pequeno roteiro, então nós vamos fazer uma abordagem inicial destacando aspectos do contexto histórico, em que surgem os elementos objetivos que permitiram a elaboração do conceito de biopolítica em Foucault, e, como disse a professora Fernanda, Foucault, ele tem uma característica muito particular da sua condição de estudioso da filosofia, que ele não fica só na mera especulação, ele procura embasar as reflexões dele em estudos históricos a partir de estudos documentais, né? Então, é importante a gente compreender o contexto de quais documentos históricos, os documentos que ele estava estudando, para poder entender a biopolítica. Vamos falar, então, do conceito de biopolítica e depois nós vamos falar a respeito de algumas problematizações possíveis em torno desse conceito de biopolítica. Então, como eu estou aqui na minha tela completa, eu não vou estar acompanhando o chat. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma manifestação, por favor, use o microfone, que aí eu dou uma parada, tá? Então, continuando. Bem, naquele livro Microfísica do Poder, no último capítulo, que trata justamente da governamentalidade, né, a gente pode abstrair, retirar o contexto histórico em que foi elaborado o conceito de biopolítica. Por quê? Porque naquele capítulo específico de microfísica, o Foucault, ele procura, no estudo daquilo que ele chama de ciência do governo, ele procura entender como é que se constitui as reflexões teóricas, as produções teóricas sobre o que é o governo, até o período do século XVII, e depois o que acontece, o que muda do século XVIII para frente. Então, o que nós temos de especial até o século XVII, que vai do Renascimento até o século XVII, em relação à história da ciência do governo que Foucault destaca. Para ele, toda a reflexão, toda a produção teórica que vai até o século XVII, do período de Renascimento até o século XVII, a ideia de ciência do governo está associada à ideia de soberania. Por quê? Porque os monarcas precisavam garantir a sua soberania como chefe de Estado, como aquele que era o detentor do poder sobre a vida dentro daquele Estado ao qual a sua responsabilidade. Então, toda a produção se organiza particularmente sobre essa ideia de soberania, que se destacam três aspectos. Primeiro, toda a produção ou fala do governo de si, ou seja, da capacidade das pessoas dentro de determinados países onde existe o monarca, eles tinham que aprender a ter, por meio da sua moral, uma capacidade de se autogovernar, de se autorrealizar. Então, sem isso, era impossível pensar essa própria ciência do governo. Mas ela também é somada com uma outra ideia, que é a arte de governar a família. Por incrível que pareça, nessa produção que Foucault estuda, ele mostra que o processo de governo da família está associado à ideia da economia. Ou seja, quando se pensa a economia até o século XVII, é bem diferente da forma como nós pensamos a economia como ciência hoje, principalmente no seu aspecto mais específico de ciência política. Naquele período, até o século XVII, a ideia do governo da família, da capacidade de governar a família, é a capacidade de gestar, de gerir o processo econômico da família para a sua sobrevivência, para a sua manutenção. Ou seja, gerir o patrimônio da família, gerir a condição de manutenção da família. Em outras palavras, nós temos, na ideia de ciência do governo, associada à ideia de soberania do monarca, se junta o governo de si, que está associado à moral que rege o homem, o ser humano que governa a si mesmo, a capacidade da arte de governar a família e também a capacidade de governar o Estado, da sua dimensão política. E isso envolve uma dimensão muito mais específica, que tem a ver com o poderio militar do Estado, a capacidade dele poder fazer frente a outros estados, a fazer frente a outros monarcas. Então, a arte da ciência de governar se associa a essas três discussões: o governo em si,
que envolve a moral, a arte de governar a família, que envolve a questão econômica, e o governo enquanto governo do Estado, que envolve a questão política. Reparem que essas três dimensões, na ideia da ciência de governo até o século XVII, conforme Foucault, elas se juntam para poder servir de referência e um modelo para o monarca poder ser um governante, ter a capacidade de exercer o seu governo. Mas isso muda no século XVIII, porque nessa ciência do governo, segundo Foucault, especialmente tratando na microfísica do poder, no capítulo sobre governabilidade, ocorrem alguns fenômenos, que vão trazer novas questões, novos elementos que passam a colocar a necessidade de se pensar o que é esse governo, como é que ele tem que ser feito, como é que ele precisa ter suporte de reflexão para poder orientar o monarca, orientar o estadista. E aí, uma das coisas específicas que começa a ficar evidente nos estudos de Foucault é que as teorias, né, as elaborações que vão dar suporte ao século XVIII, mostram que passa a surgir um negócio que é chamado de população, ou seja, enquanto antes o foco da ciência do governo estava na capacidade de governar a si mesmo, na família e no aspecto do governo enquanto Estado, agora o problema da população, de como organizar essa população, de como entender essa população, passa a ser algo que se torna preocupante para os governos, para os Estados. Então, a população que antes não era objeto de preocupação, passa a ser objeto de estudo, de investigação, e passa a ser objeto de intervenção do Estado. Mas não é só a população. Segundo Foucault, na medida em que a população passa a ter uma centralidade enquanto objeto de preocupação do governo, associado a ela passa a constituir-se também a ideia da economia como nós entendemos hoje, ou seja, como relações econômicas próprias da realidade ao qual vivem as populações. Ou seja, o mundo econômico é um mundo que faz parte da realidade das populações em que elas precisam sobreviver, elas precisam se reproduzir, elas precisam se manter. Daí porque começa a se constituir aquilo que o Foucault chama de ciência política, ciência econômica, política econômica. Essa ciência da economia política, a ciência da economia política do Foucault é diferente da economia política marxista, que é outro aspecto, que vai discutir as relações de classe, lutas de classe, né, as relações de confronto entre as classes e como é que o Estado e a sociedade vai se organizando a partir da luta de classe. Para o Foucault, a ciência da economia política, ela está associada a essa dimensão da realidade das populações, ou seja, pensar na economia, interferir nas relações da economia, tem a ver também com as condições de vida da população, segundo Foucault. E o terceiro componente que ele mostra, justamente porque começa a haver uma mudança da ideia de ciência do governo, é o aparecimento da estatística. Por quê? Porque a estatística vai revelando aquilo que, de fato, ela faz, que é a identificação, né, a visualização das regularidades dos movimentos que vão constituindo, mudando, alterando, modificando, né, afirmando as populações nas suas características. Então, nós vamos ter a demografia, nós vamos ter a identificação da organização dos espaços, nós vamos ter, né, características populacionais específicas de regiões. A estatística vai evidenciando as regularidades que estão presentes nesse novo fenômeno que é a população. Ou seja, esses três componentes colocam de lado a ideia do governo de si, que é um aspecto moral, ou seja, a arte de governar não é uma questão moral.
A arte de governar também não é uma questão da família em si, ou da economia da família, mas tem a ver com a economia como um todo, pensar no desenvolvimento econômico, na reprodução econômica como um todo, como parte da realidade da população. E, por último, a arte de governar está associada não só ao aspecto do enfrentamento bélico, mas também compreender as regularidades e os movimentos que constroem, que modificam, que estruturam as populações. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Sim. Tá dando para me acompanhar? Ok? Obrigado. É porque é bom falar quando eu perguntar, porque eu não estou vendo o chat, tá? Porque como eu estou com a tela cheia aqui da apresentação. Bem, então a ciência do governo, a partir do século XVIII, ela começa a mostrar que a família deixa de ser um centro, como era até o século XVII, e ela passa a ser um segmento da população. Então, a família deixa de ter aquela importância em si como um elemento de modelo que era usado para a ciência do governo, e ela passa a ser nada mais do que um instrumento para o governo. Por quê? Para se chegar à população, a família se torna um mediador do processo de chegar à população. Ou seja, desenvolver ações do Estado, do governo, junto às famílias, acaba influenciando na forma como a população ela é afetada, na forma como a população age, na forma como a população ela pode responder a certas ações. Então, as políticas direcionadas à família ocorrem justamente porque a família passa a ser um instrumento específico do governo com vistas a alcançar a população como um todo. Da mesma forma, a ideia da população enquanto conceito que passa a se constituir a partir do século XVIII, principalmente com o apoio da estatística, ela passa a ser, ao mesmo tempo, na ciência do governo, objetivo do governo, mas também instrumento do governo, porque quando o governo ele desenvolve ações para as famílias, chegando na população, ele também quer mexer, quer alterar, quer modificar aquelas regularidades que ele percebeu, que ele identificou no meio dos estudos estatísticos sobre a população. Então, por exemplo, é possível, por meio da demografia, você identificar áreas, regiões, territórios, que, a partir de uma intervenção do Estado, a população residente naquele lugar, ela pode adotar mudanças de comportamento, alterações de comportamento, em que o Estado busca, quem sabe, fazer com que aquele grupo de pessoas seja deslocado de lá, aquele grupo, ele possa ir para um outro lugar onde o governo considera, entre aspas, mais adequado para o viver daquelas pessoas. E, por último, a disciplina, então, ela se torna importante nesse processo, porque por meio da ação, da disciplina, ou seja, por meio da ação, da intervenção científica organizada pelo governo, é possível se gerir a população. Isso quer dizer que gerir a população significa geri-la em profundidade, minuciosamente no detalhe. Ou seja, o processo de buscar gerir a população é o processo que vai buscar fazer com que ela incorpore na sua microfísica das relações aquilo que o governo quer que ela passe a adotar, quer que ela comece a responder adequadamente naquilo que o governo pretende com seus objetivos. É aqui que nós vamos ter, então, condições para poder pensar o conceito de biopolítica a partir desse contexto histórico que nós temos antes, até o século XVII, e depois a partir do século XVIII. Bem, como já foi falado anteriormente, é justamente no História da Sexualidade 1 que o Foucault vai produzir, pela primeira vez, o conceito de biopolítica. Na História da Sexualidade, ele mostra, por meio das suas reflexões, que o homem ele tem, na sua vida, enquanto ser vivo, ele passa a estar em questão, ou seja, o governo passa a pensar o ser humano, o homem, enquanto indivíduo vivo que interessa a esse governo que ele permaneça vivo.
Por isso, passa a existir uma implicação da vida biológica nos cálculos e nos mecanismos de poder que passa por meio dessa relação, dessa implicação entre os cálculos dos mecanismos de poder e a vida biológica, é que a gente pode compreender a denominação de biopolítica. Ou seja, o poder deixa de se afirmar enquanto um poder de matar a vida, que era feito antigamente até o período do século XVII com os grandes monarcas, que tinham poder sobre a vida, né, para matar a vida e deixar viver, e passa a ser, com essa ideia da ciência do governo, com essa ideia da biopolítica, enquanto um poder que gerencia a vida, ou seja, o governo passa a se ocupar com o gerenciamento da vida, e não com a busca pela morte da vida. Esse gerenciamento, obviamente, como já foi falado, inclusive que a professora Fernanda destacou, é porque interessa ao governo que aqueles indivíduos vivos, seres individuais, eles sejam potencializados na sua capacidade produtiva, porque, sendo um indivíduo produtivo, ele vai estar assumindo um papel dentro da sociedade que interessa para o desenvolvimento da sociedade dentro de uma determinada lógica, dentro de um determinado contexto. Por isso, a estratégia desse tipo de poder é, ao mesmo tempo, de proteção, mas também de maximização da força representada pela vida dos indivíduos, porque os indivíduos passam a ser percebidos como força de trabalho. Ou seja, quando a gente pensa na biopolítica, que nesse gerenciamento da vida, nós vamos ter uma proposta que, para o governo, para a sociedade, pode se pôr como proteção, mas é, ao mesmo tempo, maximização da força de trabalho desses indivíduos, né? Por isso, na perspectiva da biopolítica, a gente não pode pensar que ela não se apropria da vida para suprimi-la, mas a biopolítica, ela se apropria da vida para administrá-la. Ou seja, aqui nós vamos ter, me permite uma aproximação com a teoria crítica dos frankfurtianos, né? Uma ideia de sociedade administrada. Não é o que o Foucault está falando, porque os frankfurtianos falam de outra forma, mas se a gente usar o conceito de sociedade administrada, que eles destacam, que eles refletem, a gente pode observar que o Foucault mostra claramente que a estruturação da biopolítica é para gerenciar e administrar a vida de cada um, mesmo que a pessoa não perceba que está sendo gerenciada, está sendo administrada. Quando o indivíduo entra na escola, ele vai se submeter a certos padrões de conhecimento, padrões da forma como esse conhecimento vai chegar a ele e que vão objetivar justamente fazer com que ele incorpore esses componentes que vão passar a configurá-lo, a administrá-lo para que ele possa estar adequado às expectativas que a sociedade estabelece. Eu gosto sempre de brincar sobre isso, que um dos elementos muito fortes na vida da gente, sem a gente perceber, tem a ver com o relógio, né? A gente é controlado pelo relógio a todo momento, né? A criança, ela vai resistindo até quando ela pode, né? Mas depois de um tempo ela capitula, e quando ela capitula é inevitável, né? Parece que ela incorpora essa administração para dentro dela, esse gerenciamento dos indivíduos dentro dela, e aí ela começa gradativamente a reproduzir aquela forma que é esperada para que ela possa agir socialmente. Então, o relógio, a gente é controlado a todo momento. A gente tem hora para chegar no trabalho, hora para chegar na faculdade, e tem gente até que exagera disso, tem até hora para namorar, né? Então, assim, precisa a pessoa mandar um memorando, agora não manda mais memorando, é torpedo para a namorada ou o namorado, dizendo, querida, querido, vou querer encontrar com você às 20 horas para um colóquio íntimo que durará 45 minutos. Então, tem pessoas que acabam exagerando nesse processo da vida administrada. Bem, segundo Foucault, a potência da vida, então, passa a ser aproveitada pelo Estado e pelas instituições como elemento de poder.
nesse processo de afunilamento que a educação vai fazendo, ele começa a criar áreas onde os indivíduos vão sendo deslocados no meio dessas diferentes áreas a partir dessa capacidade, desse potencial que eles têm, dessa potência que eles têm, justamente para eles poderem atuar dentro das instituições. É por isso que as pessoas, equivocadamente, às vezes dizem, sem perceber, que elas escolheram o destino, escolheram a profissão, escolheram a vida dela, escolheram quem ela quis namorar, quem quis casar, etc., quando, na realidade, esses elementos de administração da vida, eles vão induzindo, vão influenciando, a pessoa passa a fazer escolhas sem se dar conta por elementos que estão constituídos dentro das instituições que ele transitou durante a vida dele. E, por último, nós vamos ter aqui, nessa questão do conceito da biopolítica, uma lógica. Qual é a lógica? Cuidar, por meio dessa administração, desse gerenciamento da vida, está imediatamente associada à ideia de maximizar a vida para que ela seja produtiva. Então, a biopolítica busca, né, esse processo de administração, de gerenciamento da vida da população, para que ela vá incorporando também elementos que maximizem a sua capacidade produtiva para atuar dentro dessa sociedade. Bem, partimos então agora para o processo de problematização. Eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Primeiro, a biopolítica, ela tem como objetivo... Oi, pois não. Eu posso intervir? Eu queria claro. Lembrar que a gente dá aula juntos há muito tempo, né? Desde que eu cheguei na UFPA, em 2012, Sim. mais ou menos, a gente dá aula juntos. E embora a gente estude temas diferentes, a gente teve uma trajetória de leitura e de vida, enfim, muito perpassada por relações de poder muito semelhantes. E a gente uma vez deu uma disciplina juntos, né, em que a gente enfatizou, tanto em Bourdieu quanto em Foucault, que essas relações, né, de proximidade das instituições de poder que nos aproximaram, né. E no final, na avaliação da disciplina, a gente perguntou o que os alunos acharam, né, da nossa aula. E aí a gente teve uma aluna que disse que o nosso encontro tinha sido de Deus. E a gente não sabia se chorava, porque ela não tinha entendido o que a gente tinha explicado. Dessa relação de proximidade entre autores e entre perspectiva de autores, ou do fato dela ter dito que a gente conseguia explicar e seguir o pensamento um do outro, porque nós tínhamos uma relação de proximidade divina, né? Eu me lembro dessa época, teve até uma pessoa que disse também que a gente já devia estar trabalhando junto há muitos anos, e era a primeira vez que a gente estava fazendo aquela disciplina. Posso continuar? Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Posso continuar? Ótimo. Bem, voltando aqui para o slide. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. A primeira questão que eu gostaria de destacar com vocês, problematizar um pouco, é que a biopolítica ela tem como objeto de estudo a relação entre os seres humanos, né, e suas dimensões políticas, incluindo a natureza, a organização e a administração da vitalidade humana coletiva e individual. Ou seja, a biopolítica ela está preocupada com o indivíduo, mas não na sua dimensão estritamente individual. Ela tem, sim, foco na busca do gerenciamento da vida do indivíduo, mas vocês não podem pensar que ela não está preocupada com a dimensão mais ampla. Então, aqui, nós vamos ter uma relação indivíduo e coletivo, indivíduo e população, ou seja, a biopolítica, ela se ocupa nesse processo de administração da vida, né, se ocupa nesse processo de gerenciamento da vida com questões da população como um todo, embora ela atue
diretamente sobre cada indivíduo. Só que essa atuação, ela não é isolada, ela é uma atuação articulada, ela é uma atuação organizada. Por isso que quando eu falei ainda agora de uma política educacional, a gente pode ter até diferenças, aspectos regionais em como a política se realiza, mas a política, ela tem componentes que são transversais em todos os indivíduos da população ao qual ela vai alcançar. Portanto, não dá para a gente pensar que eu sou atingido de forma diferente, o outro não. Todos nós passamos por esse processo de administração da vida, de gerenciamento da vida como um todo. Ao mesmo tempo, quero destacar também que o controle buscado por essas relações da biopolítica, ele se estendeu, isso do ponto de vista contemporâneo, para fora das instituições. Ele não está mais só na escola, no trabalho, na igreja. Hoje ele assume outros espaços, outras dimensões. Ele se organiza, essa biopolítica também, por um sistema de redes que abarca todo o corpo social, reproduzido por meio de sistemas de comunicação e de redes de informação, e alcança os corpos individuais. Então, não dá para a gente pensar que a gente só vai encontrar essa administração da vida, essa biopolítica lá na escola ou lá na igreja. Ela vai estar, inclusive, na internet. Ela vai estar, inclusive, por meio dos programas de televisão que a gente assiste. Ela vai estar, inclusive, por meio do conjunto de relações que nós vamos trocando, que nós vamos estabelecendo e que nós vamos criando. Então, é preciso compreender que hoje essa biopolítica ela não está localizada só nas instituições, ela ultrapassa essas fronteiras, alcança um sistema de redes. E nesse aspecto também, a biopolítica, mostra que a própria política se transforma em domínio sobre a vida e também sobre a promoção da vida. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que as políticas organizadas pela biopolítica, elas podem cuidar da vida, promover a vida, como a política de saúde, a política de educação, mas existe também um custo que está associado a isso. Quando você se submete à política como um todo, quando você permite com que essa política ela tome conta da sua vida, gerencie a sua vida plenamente, existe o custo do controle sobre a vida, ou seja, você também abre mão parte da sua autonomia, porque sua vida vai ser controlada totalmente. Por mais que você tenha a sua vida promovida, você passa a ter um custo que é o do controle. Outra problematização é que é importante a gente pensar, do ponto de vista sociológico, que a articulação com os processos de socialização e de institucionalização, isso quando a gente pensa na biopolítica, esses processos colaboram para compreender as técnicas e as disciplinas da biopolítica. Ou seja, o processo de institucionalização, enquanto reflexão sociológica, pode nos dar pistas importantes de como as disciplinas, como as técnicas da biopolítica, elas conseguem promover, instituir e impor os seus objetivos sobre os indivíduos no que diz respeito aos comportamentos expectados pela biopolítica em determinado tempo e espaço histórico. Do ponto de vista da psicologia, eu gostaria de chamar a atenção que a subjetividade na biopolítica não é só um simples assujeitamento. Ele também tem uma dimensão contraditória, porque na própria sociologia, se a gente parar para pensar e lembrar de alguns sociólogos, não dá para acreditar que o indivíduo é totalmente institucionalizado, como também não dá para acreditar que uma pessoa não tem nada de institucionalização. As pessoas são contraditórias. Isso quer dizer que na psicologia, a subjetividade também não é só um processo de assujeitamento construído pela biopolítica, porque há processos de subjetivação de governo de si mesmo, enquanto se é governado pelos outros. Ou seja, os indivíduos que são, que passam por esse processo de administração, de gerenciamento da vida da biopolítica, a gente não pode dizer que eles são pessoas somente passivas, somente pessoas que vão estar sujeitadas ao que o governo quer
que elas ajam. Essas pessoas também são indivíduos contraditórios, eles podem reagir, eles podem, de certa forma, não submeter plenamente ao processo de assujeitamento. Por isso existe essa contraditoriedade nesse processo. E, por último, enquanto reflexão possível, é preciso lembrar sempre que o poder ele é, ao mesmo tempo, estruturado e estruturante. Por isso, para ele poder se perpetuar, para ele se permanecer, ele precisa ser afirmado e reafirmado permanentemente para ele existir como tal. Então, o exercício da biopolítica vai estar toda hora se afirmando e se reafirmando por meio das suas ações para ele poder preservar as relações de poder, de dominação, de subalternização que existe dentro da sociedade. Enfim, para concluir, para Foucault, o poder se mantém devido ao fato de que a biopolítica não pesa só como uma força coercitiva que diz não, mas que permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber e produz discurso também. O poder não pode se resumir, então, a uma dimensão estritamente repressiva, como já foi falado, pois ele produz coisas, pois ele induz ao prazer, pois ele forma saber. Ou seja, ele estrutura ao mesmo tempo que ele é estruturado. Né? Em outras palavras, segundo as próprias palavras de Foucault, o que faz com que o poder se mantenha e seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que, de fato, ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Bem, essas são as referências que eu vou deixar aqui para vocês, nessa argumentação, nessa reflexão que eu fiz, e vamos ver se a gente parte agora para o nosso debate. Obrigado. Obrigada, Carlos. 31 minutos e 46 segundos. Ó, tá bem. Quem quiser perguntar, liga o microfone, tá? Podem fazer comentário, não precisa só perguntar. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre o seu trabalho, o que a gente pensa. É sempre bom lembrar que a gente fez uma leitura, né, de Foucault, que é uma leitura. O João pergunta qual a diferença do poder para o micropoder. Poder em Foucault são entrelaçados de micropoderes, né? Se, na verdade, não existe o poder, são micropoderes. Você não vai ter um poder como no Senhor dos Anéis, naquele olho que tudo vê lá, que tem aquele poder do mal. Você não pode encontrar isso na sociedade. Ou o poder do Estado, que a ciência política estuda muito, né? O poder do Estado, como é que o Estado faz isso, faz aquilo outro. Não, a gente, por exemplo, na antropologia, a gente vê como as relações de poder se estabelecem entre diferentes sujeitos de uma mesma comunidade. Né? Então, a gente vê micropoderes se estabelecendo. Né? Mais uma alguma coisa interessante para pensar nessa discussão, aí, nessa reflexão, eu gosto de dar esse exemplo do processo de institucionalização. Quem é católico sabe disso, que quando a pessoa entra na igreja a primeira vez, quando criança, a criança não está nem aí para os rituais do catolicismo. Né? Quando a criança entra numa igreja a primeira vez, ela quer fazer o quê, gente? Ela quer correr, né? Então, se o adulto não segurar rápido, ela sai correndo, gritando, faz aquele estardalhaço dentro da igreja. Né? E é claro que isso vai se repetindo várias vezes, né? E várias vezes tem uma reação e um controle que é do adulto, ou segurando firme a criança, às vezes puxando a orelha, dando uma bronca, aquela coisa toda. Depois de várias vezes essa situação, chega um determinado momento que a criança não corre mais. Ela, por ela mesma, ela deixa de correr, ela entra tranquila, calma, e faz como muita gente, né? Quando entra na igreja, começa a falar baixinho, se benze, aquela coisa toda. Por quê? Porque já está instituído dentro dela
né, aquela forma de expressão comportamental que é esperado para ela dentro da igreja, daquele espaço que é o espaço da igreja. Quando acontece isso, a criança é institucionalizada. Em outras palavras, se a gente for usar Foucault, as relações de poder atravessadas por aqueles que fazem parte da igreja, elas não podem, a gente não pode perceber que é só o padre que manda, ou o bispo que manda. Todos ali colaboram para a perpetuação daquele espaço enquanto espaço de poder, que está difuso esse poder no papel de cada um nesse processo. E a criança, quando é institucionalizada, ela vai passar a ser alguém que deixa de considerar aquele espaço de poder nas suas relações e passa a ser mais um agente na reprodução das relações de poder já existentes. Quantos de nós fazemos isso, né? E, Carlos, Oi. eu gostei muito da ideia que tu colocou da escola, né? Como ela realmente vai empregando padrões nas crianças, né? Vai nos educando, vai nos docilizando, né? Ou não, né? Talvez a gente acaba fugindo um pouco dessas docilidades. Mas esses dias eu estava lendo um texto do Rancière, que é o espectador emancipado. Eu fiquei pensando muito nessas relações que tu coloca em relação à escola, por exemplo. Porque a ideia do espectador, primeiro, que a gente tem, é aquele que vai ficar. Por exemplo, aqui na live, vocês estão esperando eu falar. E parece que dá uma ideia de passividade, né? Mas não é passivo. Vocês estão aí ouvindo e tentando criar relações com o que a gente está falando. E a educação parece que é isso, né? Parece que o professor está tentando transmitir essa ideia para um ser dócil que não tem experiência de mundo, que não tem construção anterior. Parece que a gente quer preencher esse aluno. E é legal para também... Eu sempre busquei fazer relação com o meu trabalho, mas a gente vê realmente que a educação está aliada ao poder e à docilidade, né? Que ela vai administrar todo o nosso saber, forma de pensar, e se a gente não conseguir fugir dessas relações, tanto de macro ou micro poder, que ela estabelece. Você tem razão, porque cada indivíduo que chega na escola, ele tem uma história, ele tem uma trajetória de vida, que é plena de experiências, plena de conhecimentos, né? Com acertos, com erros, mas é uma história. É muito comum, não vou chamar normalmente que não é normal, mas é comum quando as crianças que chegam na escola, elas trazem essa história, mas essa história é desconsiderada plenamente pela escola e por todos os agentes dela, né? Então, tem aquele conhecimento que precisa ser dado, e esse conhecimento ele vai esforçando, né, vamos dizer, aqueles indivíduos com as suas histórias, para que eles fiquem prisioneiros da dinâmica e de todos os dispositivos de controle que a escola organiza. Eu vou ser muito franco contigo, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complexo para as escolas, especialmente porque a criança de hoje não é mais a criança do meu período, quando eu estudei, que a gente tinha até que se levantar na hora que o professor entrava. Não existe mais essa criança, só faltava bater continência. Essa criança não existe mais, a criança de hoje é uma outra dinâmica, ela tem uma outra compreensão sobre a vida, então essa criança, ela tem uma capacidade de intervir sobre a vida diferente. Se a escola ela não se organiza para poder estabelecer canais de diálogo com essas histórias que chegam, ela vai ficar num momento muito complicado, que é o que eu estou vendo, né? Muitas posturas autoritárias tomando conta. Não é que antes não existia, mas hoje há uma prevalência, há um componente muito forte de autoritarismo nas escolas. Como eu atuo, agora não, mas eu faço parte do programa Infância e Adolescência da universidade, e lá nós tínhamos um projeto de extensão que ele foi encerrado há 2 anos atrás, que a gente chamava Catu na Escola. A gente levava a cultura de direitos das crianças e adolescentes nas escolas estaduais e algumas escolas municipais. E era impressionante ouvir manifestações de professores que eram totalmente contra essa ideia de que criança tem que ter direito, adolescente tem que ter direito. A resposta era horrível, né? Porque
ficar dando espaço para a criança falar é romper com um modelo adultocêntrico que está na cabeça deles, né? Que só o adulto fala e a criança tem que ficar quieta, né? Então, nós estamos vivendo um momento de transição muito forte. É muito difícil para as escolas hoje. Mais alguma coisa? Carlos, Oi, pois não. eu queria perguntar uma coisa. Você falou dessa questão da infância, de que a infância de hoje ela vem se ressignificando, de que a infância de hoje é diferente da infância anterior, de outras pessoas, enfim. O que eu percebo, assim, é uma influência muito grande desses meios virtuais, principalmente a internet. Hoje eu vejo muitas crianças, assim, do meu próprio convívio, tendo acesso a materiais culturais, músicas, vídeos, que não conversam com a idade delas, assim, e principalmente altera até o modo como elas desejam as coisas. Por exemplo, hoje o sonho da maioria das crianças é ter um canal no YouTube. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, principalmente assim, relacionado ao mundo contemporâneo, dessa virtualidade e do poder imerso nessa virtualidade. Porque, por exemplo, quando a gente fala de escola, além dessa questão dos micropoderes estarem fora das instituições, tem uma questão, por exemplo, vou falar uma coisa minha, né? Eu ia para a escola no fundamental com o cadarço colorido, e aí fui, e até que o porteiro falou, olha, você não pode usar cadarço colorido, ou quando a criança não pode ir de uniforme, olha, você não pode ir de uniforme. Tem esse aparato físico na instituição, escola, para regulamentar esses micropoderes. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da virtualidade relacionada à internet e ao mundo contemporâneo como forma de manipulação, assim, de biopolítica mesmo. Porque eu vejo que é uma coisa que se cria entre os próprios usuários, que vão consumindo o conteúdo e vão criando, digamos assim, regras de comportamento. Bem, eu posso falar algumas coisas, mas o que eu vou falar é mais especulação e reflexão, porque eu não tenho pesquisa sobre essa área, até porque, de fato, ela é muito recente, ela está impactando muito recentemente na vida, não só das escolas, mas das famílias, tá? Isso eu posso te garantir que também as famílias estão sendo fortemente afetadas. Mas eu posso te adiantar duas coisas, mesmo correndo o risco de ser superficial. É preciso entender todos os processos de organização e de estruturação da sociedade, ou processos civilizadores, no tempo presente, como processos contraditórios. Por que eu estou falando disso? Porque, ao mesmo tempo que nós temos dimensões que podem nos assustar enquanto adultos de outra época, né, formados em um outro período, em um outro tempo histórico, em um outro local histórico, as crianças de hoje, elas são crianças em que elas não conseguem dominar os códigos de comportamento de épocas passadas. Eu sou de um período, talvez vocês tenham pegado o resto desse período, em que a gente traduzia os pais só pelo olhar dos pais, não é verdade? A gente sabia quando a gente estava pegando bronca, a gente sabia quando ele permitia alguma coisa, ou seja, eu sempre brinco nas minhas aulas, quando eu falo sobre família, que aquele olhar 43 dos pais, assim, querendo esganar a gente se escondia e torcia para ele esquecer da gente para depois não pegar a bronca ou pegar a surra, porque só no olhar a gente sabia que tinha feito algo errado, mas não sabia o que era, sabia que tinha feito algo errado. Por quê? Porque aquele código de comportamento era também um código linguístico, nós sabíamos responder isso. As crianças de hoje, elas não estão mais submetidas a esses mesmos códigos. Por isso há um desespero para os adultos
de conseguir dialogar com as crianças de hoje que não conseguem. E muitos, quando não conseguem, né, que as crianças respondam como eles respondiam antigamente, elas partem para as relações violentas com a criança, ou seja, quando olha feio e a criança não se comporta, aí você parte para uma relação mais violenta, mais agressiva materialmente, fisicamente, para ver se estabelece o controle. Eu já vi situações, isso daí do ponto de vista empírico, de crianças olhando para um adulto com aquele olhar feio, né, o adulto olhando para ela feio, a criança colocar a mão na cintura, balançar para o lado e dizer, está me olhando feio por quê? Na minha época, nunca uma criança poderia dizer isso para um adulto. Por quê? Porque a criança de hoje ela tem uma outra configuração. Em outras palavras, vou usar os termos psicológicos e também Foucaultiano. Há uma subjetivação da criança de hoje, né? Ela tem uma subjetividade diferente. Por quê? Porque essa criança ela é permeada por componentes que são do tempo histórico que ela faz parte, do tempo presente. E o tempo presente, o tempo contemporâneo, ele tem elementos constituidores da infância que são distintos dos de 20, 30 anos atrás. Hoje se espera que essa criança tenha mais autonomia, se espera que essa criança ela determine mais a ação dela, tanto isso é forte porque é objetiva por meio desse processo de formação da infância, e os meios de comunicação fazem fortemente isso, é produzir não uma criança, um ser infantil, é produzir um consumidor. E a criança de hoje ela é fortemente impactada por isso, né? Ou seja, as crianças elas são indivíduos que vão se moldando a serem consumidores. O marketing, por exemplo, ele sabe tanto disso, que é uma busca pelos processos de comunicação nessa imposição, que a criança ela acaba determinando o que é consumido numa família. A pior coisa, vocês devem já ter passado por essa experiência, vai no supermercado com criança, como é que é? É tranquilo? Não é. Por que não é tranquilo? Porque a criança, ela passa quase numa guerra, ela acaba impondo o que deve ser adquirido, o que não deve ser consumido por aquela família. Porque há todo um processo, uma rede que vai impondo a ela a condição de um sujeito consumidor. Bom, vamos entrar na escola. Como é que isso atravessa na questão das redes sociais, da internet, etc.? Ao mesmo tempo que a criança é impactada por ela ser um sujeito consumidor, contraditoriamente também ela passa a ser um sujeito que passa a ter um domínio linguístico muito mais amplo, muito mais agregado do que todos nós juntos na nossa época de infância. A quantidade de palavras que as crianças de hoje dominam é muito maior do que a quantidade antigamente. Aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é também capacidades cognitivas maiores. As crianças de hoje têm mais capacidade cognitiva porque ela faz exercícios sinápticos maiores do que a gente fazia. Então, a criança de hoje, ela faz exercícios de projetamento, ela projeta realidades, crianças de 5, 6 anos, para ela poder alcançar o que ela quer. Crianças da minha geração, na década de 60, 70, não faziam isso, elas queriam viver o mundo do dia a dia, ela só queria brincar, ter o que comer, podia até ir para o colégio, mas queria voltar para casa para brincar. Ela não estava muito preocupada com amanhã, com outras coisas. As crianças de hoje já começam a projetar amanhã. Quando você fala que ela está preocupada em ter um canal do YouTube, não é só porque é legal que ela vai aparecer, é porque ela já está tensionando e objetivando alcançar alguma coisa com esse canal do YouTube. Pode ser uma coisa associada só ao consumo, ao mercado? Pode, mas também pode ser outra coisa que vai se abrir para o mundo dela. O que nos compete? Aí eu vou ser bem franco, enquanto adulto do mundo de hoje. A gente tem que conseguir dialogar, entender o que está rolando na cabeça desses seres humanos pequenos, porque dificilmente a gente vai conseguir controlar as informações que vão chegar a ela. A gente pode até controlar em casa, não ter televisão, não ter acesso à internet, mas quando ele vai para o colégio, ele vai ter acesso à internet com o celular do colega, ele vai na casa de um vizinho, vai ter acesso à internet. Se a gente não estabelecer um diálogo com esses seres,
ele vai buscar respostas para coisas que ele não sabe, que foi aberto um mundo de curiosidade para ele, mas ele vai buscar resposta em outros lugares. E quando ele vai buscar resposta em outros lugares, às vezes ele corre um risco gigantesco de encontrar respostas que vão, em vez de colaborar para o desenvolvimento humano dele mais amplo, mais íntegro, a gente vai colaborar para fortalecer uma ideia de sujeito consumidor que não contribui, em hipótese nenhuma, para poder transformar um mundo num mundo diferente. Esse é um receio que eu tenho hoje em dia. Eu só queria completar isso que tu perguntou, Ademilson, para o Carlos. O Carlos tem experiência com criança, eu tenho experiência com uma adolescente e adulto jovem, né, que são vocês, que são meus alunos na UFPA. Então, a gente tem gerações diferentes de alunos, né, a gente tem alunos de gerações diferentes e com oportunidades e desejos diferentes, né? E é muito triste quando a gente vê um aluno que não tem perspectiva, né? Ele está ali fazendo aquilo, fazendo aquele curso, mas ele não tem perspectiva do que ele vai fazer com aquele curso, né? Do que ele vai seguir, do que ele vai aprender, do que ele vai né, ir adiante. E aí, quando a gente conversou antes, né, a questão da literatura e como é que a literatura pode interferir, eu fiquei pensando, assim, pode interferir no desejo, no poder, né, desse sujeito. Eu fiquei pensando em algumas gerações de alguns alunos que eu tenho que não conhecem nada de literatura, né, absolutamente nada. Então, tu vai dar a ideia de que como que o sujeito, porque a literatura ela é fundamental para a gente saber quem a gente é, né, para a gente imaginar o que a gente pode ser, né, fundamental para a gente se construir enquanto sujeito, mas quando tu tem um indivíduo que não tem domínio da literatura, né, não tem interesse, nunca conheceu, nunca teve acesso, ou nunca, né, mesmo tendo acesso, nunca teve desejo por conhecer a literatura, a gente fica pensando, essa falha vem da infância, essa falha deveria ser suprida, né, tu que é da letras, deveria ser suprida no ensino superior, mas cada curso tem a sua formação, que não necessariamente é voltada para a literatura, né, e aí eu fiquei pensando um pouco nisso que o Carlos te falou, né, a criança constrói muito o que deseja, o que pensa, o que quer, porque ela é obrigada a ler na escola, mas e quando ela chega na universidade, né, se ela não escolheu o curso de letras, por exemplo, né, literatura, e ela não domina nada de literatura, né, acho que o Gessé falou isso não é um cachimbo, eu fiquei pensando, né, como é que alguns alunos meus que não conhecem nada de literatura nunca vão entender esse livro, né, por mais que eu fale de Foucault, né, mas se eles não entenderem de literatura, eles não vão entender o livro, não adianta entender Foucault só, né, então é uma questão que a gente precisa pensar, que se a gente olhar pela questão do adolescente e do adulto jovem que a gente tem, ela muda completamente de figura, né? Ela tem outra realidade. Mais perguntas, gente? Com meu mouse. Professora, a senhora coloca essa ideia, né, professora Fernanda, de entender isso não é um cachimbo, como essa ideia de entender aliás, tivesse pré-condicionado a ideia de entender literatura. Talvez nem seja entender a literatura, está aberto propriamente à questão do texto. Porque, às vezes, a gente acaba criando certos preconceitos com a questão, eu não tenho domínio de literatura, ou não tenho domínio da arte, eu não tenho domínio da filosofia. E o Blanchot vem dizer isso, que o domínio, ou o dom, ele vai engessar essa criatividade do próprio leitor, ele pode pensar sentidos que a gente nem pensou. E às vezes a gente foi muito guiado pelo dom de que, eu preciso ter o dom para conseguir ler a obra de Foucault, ou ter conhecimento anterior para ler. Mas a gente não vai para a leitura por uma questão mais de
de novas interpretações, para a gente quer seguir criando a partir do que já foi definido como correto. Uhum. Gessé, eu até concordo um pouco com isso que tu está dizendo, mas eu acho que essa obra ela é icônica nesse sentido, né, de tu conhecer um pouco da arte. Não sei, é a minha posição, né? Eu particularmente tive muita dificuldade porque não conhecia essa arte que ele falava, né? Especificamente, né? E os livros sobre arte de Foucault para mim, são os mais difíceis, né, da gente entender, tanto os dele quanto os do Bourdieu, né, porque é uma arte que a gente não teve acesso, né, então eu não tive acesso na minha formação, então eu tenho que buscar, eu tenho que procurar, eu tenho que, para poder entender do que ele está falando, né, então eu acho que não é, na minha perspectiva, né, não são obras para leitores construírem novas visões, né? São obras que estão dadas a partir da leitura que eles fizeram daquela arte. E para a gente entender o que eles estão lendo daquela arte, a gente precisa conhecer aquela arte, eu acho, né? Que são obras muito específicas, né? Tanto essa do Foucault quanto o estado da arte do Bourdieu. Mas essa é a minha perspectiva, né? Eu tenho uma coisa a acrescentar sobre isso. Eu, particularmente, na minha história de vida acadêmica, né, eu já estou 28 anos na universidade, trabalhando como docente, uma das coisas que me chamou muita atenção, com o passar das gerações que foram chegando na universidade, e aí eu passei a problematizar sobre isso, é que eu concordo que a gente não pode ter uma relação hierárquica entre as culturas. Isso daí, sem dúvida nenhuma, a gente não pode ter. Isso não. Isso é óbvio. Mas é preciso também entender que a gente precisa ter certas capacidades desenvolvidas para poder estabelecer um diálogo com as pessoas, com os grupos. E uma das coisas que eu acho que é importantíssima é que é preciso ter um repertório linguístico mais amplo para poder conseguir se comunicar adequadamente. E isso eu tenho identificado que muitos alunos estão entrando de um tempo para cá com o repertório cada vez mais empobrecido. E como é que a gente adquire esse repertório linguístico? Pode ser pela literatura? Pode. Eu acho que a literatura é um grande caminho que vai ajudando você a incorporar novos termos, novos conceitos, novas palavras, né? Conseguir relacionar essas palavras com os sentidos reais da vida e aí associar isso à possibilidade de construções linguísticas, construções cognitivas na sua cabeça, porque quando você não tem esse repertório linguístico, você tem dificuldade, o indivíduo tem dificuldade até para se expressar. Então, às vezes é possível, eu já vivi isso, né? Então, não sei se a professora Fernanda já viveu, de pegar provas em que o aluno tem dificuldade de construir as frases, construir os parágrafos e conseguir colocar um entendimento sobre o que ele estudou. Por quê? Porque ele não tem domínios de termos linguísticos mínimos que vão dar a capacidade de verbalização da construção cognitiva que ele pode ter feito. E aí, do ponto de vista formal para o ensino, que é o que a gente tem, isso é dizer formalmente que ele não aprendeu, e quando pode ser não certo, não verdadeira essa afirmativa, e a gente pode dar uma nota R ou insuficiente para um aluno, porque ele não domina os códigos linguísticos para expressar plenamente aquilo que ele conseguiu abstrair. Então, eu acho assim, é complicado isso, porque a gente está, e aí faz parte da biopolítica, inclusive, a gente está num sistema que ele tem regras constituídas e tem elementos que compõem esse sistema, o sistema educacional, e que você precisa usar desses mesmos elementos para poder fazer aferições, fazer avaliações, fazer isso e aquilo. Em outras palavras, nós estamos compondo
compor não, nós fazemos parte de um tabuleiro e nós temos que dominar as regras daquele tabuleiro para poder jogar dentro do tabuleiro. E aí os indivíduos, às vezes, não têm os componentes, né, eu diria, o conjunto, o arcabouço terminológico, às vezes, adequado para isso. E eu não estou falando nem sofisticado, eu não estou falando que você saiba falar 2, 3 línguas, não estou falando que você tenha uma linguagem rebuscada, né? Porque tem gente que, quando fala, você tem que estar com o dicionário do lado para entender o que ela está falando. Não é isso, né? Vocês têm autores que fazem isso. Bourdieu é um que você precisa estar com o dicionário do lado para ver o que ele está escrevendo, o que ele está falando, né? Então, os frankfurtianos, então, Adorno é uma desgraça. Para entender o que Adorno está falando, você sofre que fala, pô. Tudo isso faz parte de um rebuscamento, né, que é um refinamento que às vezes é exagerado e que eu não defendo. Eu acho que nós, intelectuais, temos que ser capazes de ler tudo, compreender tudo, mas, ao mesmo tempo, conseguir mediar esse conhecimento para uma forma acessível para a população. Nós temos que fazer isso. Por isso eu fico muito triste quando o profissional que se forma e vai atuar com a população fica falando difícil para o povo, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também vai enriquecendo a capacidade linguística, porque quanto mais capacidade de comunicação a pessoa tiver, mais ela também pode exercer a autonomia dela, ela pode exercer também a capacidade de enfrentamento dela. Quanto menos capacidade linguística também, como é que ela vai se explicar, como é que ela vai poder, inclusive, se impor sobre um médico, sobre um juiz, sobre um advogado, sobre um policial, né? E aí, às vezes, a resposta é a resposta que se dá, talvez, de forma distorcida, que é a própria violência, né? Você responde à violência com a violência, e, às vezes, isso não é a solução para as coisas. Eu acredito fortemente que não é, né? Então, ao mesmo tempo que é importante o que você falou, mas eu acho que a gente tem que lutar para a gente ter políticas culturais, políticas educacionais que vão enriquecendo a população no seu universo linguístico, no seu repertório linguístico, para ela ter capacidade de autonomia. Isso não significa impor um jeito de falar que a gente vai chamar de certo, que a cultura elitista vai chamar de certo. Não é isso, um estilo de falar. É capacidade de dar instrumentos para as pessoas serem autônomas plenamente. Agora, se a gente não consegue nem traduzir o que o outro está falando, como é que a gente vai intervir adequadamente sobre as coisas, inclusive garantindo os nossos direitos, que estão sendo vilipendiados? Então, é complexo isso, mas eu acho que a gente tem que colaborar para a ampliação do universo vocabular, do universo cognitivo das pessoas. É interessante isso. Por exemplo, se a gente for olhar pela definição, acho que o Menzies Challen, o Lau Rosa organiza a obra dele e vem dizer que a gente tem que partilhar dessas convenções, pelo menos para criar uma língua da escola, que seria uma língua artificial, né? Sim. É uma língua que o aluno vai precisar saber, senão ele vai estar fora desses paradigmas da escola. Todavia, eu concordo completamente com o que vocês disseram. É bem isso que eu queria dizer, talvez eu não tenha me expressado bem. Mas a gente não pode se limitar no sentido, apesar de não saber a literatura, apesar de não saber leitura sobre a arte, mas não se tolir dessa possibilidade de ler. Pode não entender, pode ser incompreensível a primeiro momento, mas aí tu vai construindo tentativas de compreensão e proximidades. E aí tu vai começar a desenhar essa outra linguagem. E isso caiu aqui, viu, gente? Eu consegui voltar. É isso, Gessé, que eu costumo dizer, né? E eu costumo trabalhar isso com os meus alunos, assim. Quando, por exemplo, eles fazem uma prova, fazem um exercício, eu peço para eles, eu não sei o que está escrito aqui. Aí eles falam, né? O que está escrito. Aí eu digo, mas não é isso que está escrito aqui. Quando eu digo, mas não é isso que está escrito aqui, mostra justamente para eles que o que eles queriam falar, eles não conseguiram escrever. E aí, o que geralmente a pessoa que não tem essa capacidade, que não tem essa condição linguística fala? Professora, é que eu falo melhor do que eu escrevo. Né? Essa é a desculpa, né? Esse a alternativa que eles têm para dizer é que eu falo melhor do que eu escuto. Outros dizem, professora, por que a senhora não faz prova oral? Né? Então, quer dizer,
é uma questão que tu fica insistindo com o teu aluno, né? Tu precisa escrever melhor. E como é que tu vai fazer para escrever melhor? Lendo mais. Tu não precisa ficar o tempo inteiro lendo textos da faculdade, porque realmente cansa, a linguagem é muito erudita, que nem disse o Carlos, né? E aí tu lê 2 páginas, tu já tá esgotado, porque metade tu teve que procurar no dicionário o que significava. Então, tu vai ler outra coisa, mas vai ler, né? Vai ler para ter um arcabouço linguístico que te permita, pelo menos, falar, né? Porque tem gente que não quer nem apresentar trabalho, porque eu não sei falar. Não sei falar, não sei escrever, não sei... Mas como é que tu vai te manifestar no mundo se tu não sabe falar, não sabe escrever, né? Então, é fundamental, ainda mais assim, para quem quer seguir carreira acadêmica, né? Como a maioria de vocês que está aqui, né? Não necessariamente. Se você tiver um antropólogo, ele vai ter que fazer um relatório, né, de uma área quilombola, ele vai ter que escrever bem. Ele não pode chegar no relatório e dizer assim, encontrei um bocado de gente sorridente, todo mundo se amando. Ele não pode escrever isso. Não, daí já é a linguagem erudita que ele precisa dominar também, né? Toda profissão exige isso. Então, você pode até não concordar com o sistema, mas se você está no sistema, você tem que usar os instrumentos dele mesmo para questionar o sistema. Se você não usar, você não vai nem ser ouvido. Eu já brinquei com a professora Fernanda sobre isso. Eu já fui fazer falas, palestras, conferências em vários lugares. Mas quando eu vou, por exemplo, em lugares muito específicos, como o Tribunal de Justiça, fazer uma fala lá sobre família, para os juízes, promotores, isso e aquilo, aí eu tenho que me perceber que eu vou estar num lugar que tem códigos específicos daquele lugar, que tem características específicas, tem expectativas simbólicas específicas. Aí lá eu vou todo fantasiado, eu coloco paletó, gravata, o diabo a quatro. Por quê? Porque você só vai ser considerado naquele lugar, você pode falar o que falar, mas você só vai ser considerado se você minimamente estiver dentro da expectativa que aquele espaço quer de você. E aí significa que eu estou me rendendo a ele? Não, estou usando aqueles códigos para eu poder passar a minha mensagem. Mas se a gente não souber disso, a gente vai ficar sempre dizendo, eu sei falar melhor do que escrever. E aí lascou a vida. Né? Como é que a gente vai poder intervir nesse mundo, questionar esse mundo, se a gente não se apropria dos elementos que esse mundo tem, inclusive para mostrar a incoerência desses elementos? E do ponto de vista universitário, a gente tem que formar pessoas para serem intelectuais, mesmo que ele seja só um graduado. Ele tem que ser alguém que vai ser capaz de interpretar a realidade de atuação dele para poder intervir nessa realidade. Se ele não tem essa capacidade, ele vai ser um mero técnico. Ou seja, ele só tem 2º grau, ensino médio hoje em dia, mesmo ele tendo nível superior, mas a capacidade de intervenção, de atuação dele é de ensino médio. É aquele que só vai ler o manual das coisas. Ele não vai intervir de fato para buscar alterar a realidade. Então, se a gente busca essa perspectiva mais crítica, mais ampla, é preciso ter capacidade. Por isso a gente tem que se desafiar mais. Mais alguma coisa, gente? Gente, a gente está à disposição. Vou mandar o material para vocês naquele e-mail que eu mandei. A próxima aula, quem quiser, pode me adicionar no Face. A próxima aula é dia 11/9, é sobre a sociologia política de Guerreiro Ramos. A gente está trabalhando essas questões mais políticas, mais de outras áreas, né? Tentando vincular com os interesses de todo mundo. Eu queria agradecer a presença do professor Carlos Maciel, que sempre me acompanha, como eu disse no início, eu só convido os amigos, né, e os alunos, já que o Carlos me lembrou desse detalhe, mas foi um prazer conhecer todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail ainda, que a gente tá disponível aí. Carlos? Bem, eu quero agradecer a oportunidade de dialogar com vocês.
Espero que eu não tenha sido prolixo demais, porque é muito conteúdo para pouco tempo, né? Mas procurei fazer um esquema que colaborasse para mediar a minha fala e pudesse chegar de forma mais acessível, e me coloco à disposição também para futuros diálogos, e espero que a gente se encontre no futuro. Um grande abraço para todos vocês, sucesso no trabalho de vocês, e quem sabe a gente pode se encontrar amanhã. Um grande abraço. Tchau.